Seja bem-vindo ao Unipod, um programa de conteúdo para capacitação de gestores de destinos pautado pela consistência, credibilidade e experiência, transmitidos de uma forma leve e descontraída. E neste episódio, como prometemos, vamos falar de visitas técnicas, um assunto que deu uma super polêmica já naqueles pedacinhos dos últimos momentos do episódio de captação de eventos. E nós decidimos que íamos dedicar um momento só para falar da visita técnica, tamanha a importância deste momento. E aí trouxemos duas visões diferentes, a visão de o turismo de lazer, os compradores do turismo de lazer, que a nossa querida Brenda Malta, de Porto de Galinhas, vai trazer esses BOs, né, Brenda? Vamos. E todas as puxadas de orelha e os reconhecimentos por quem faz isso com excelência. E vamos ter, por parte do turismo de negócios, Cristine Fabres, aqui conosco. Tudo Né, bem, Cris? muito prazer. E você participou da outro episódio, né? Sim, temos bastante BOs para conversar. A gente resolveu trazer as meninas do lazer para mostrar que muitas vezes esses problemas se repetem. E temos aqui Débora Linhares, que trabalha atualmente com Fernando de Noronha, que é um destino essencialmente de lazer, mas que tem passagem para o Recife e também sabe dos dois lados Todos das os visitas. BOs. Então, é um momento de DR, BOs, vamos começar pelo reconhecimento. Não, vamos deixar no reconhecimento no final, porque daí a gente mostra como é que tem que ser. Então, fique até o final, que nós vamos dar todas as dicas de quem merece o nosso reconhecimento. Eu vou começar pela Cris. A Cris sabe de muitos BOs que necessitam algumas DRs, né? Isso. Vamos comentar os piores casos. Vamos lá. Eu acho que... eu tenho milhares, mas os principais são... sempre que a gente, enquanto convention, monta uma visita técnica, né, a gente manda o briefing do que é o evento e quem estará visitando este empreendimento e o porquê. Qual é a característica do evento e etc. Então, o mínimo que a gente espera é que o local esteja preparado para nos receber. Com as informações. Assim, ó, a gente inclusive instrui, imprima, esteja com a informação na mão ou no celular, para que você possa rapidamente, quando perguntado, ter a informação ou saber o formato do evento, o número de pessoas, qual a necessidade. E já nos aconteceu de chegar no estabelecimento, era um estabelecimento de alimentação, foi marcado o almoço, era um board de 6 pessoas, era um evento da área agrícola. E quando a gente chegou, o estabelecimento estava fechado. Não tinha ninguém para nos... Ninguém. E foi confirmado na noite anterior, foi confirmado durante o dia, reconfirmado à noite, e não tinha ninguém. E detalhe, com 6 pessoas que vieram para avaliar essa parte, a gente teve que se virar nos 30 e acabamos levando para o shopping. Aquela praça gourmet gastronômica dos shoppings a gente levou. Então, esse foi um dos. Vamos pegar um gancho aqui, antes que tu faça a próxima abordagem. Vamos refazer o nosso conceito para não ficar perdido de quem não fez a lição de casa e não olhou o capítulo anterior. Tá. O que significa este momento quando vêm os tomadores de decisão ao destino para avaliá-lo? Gente, é o momento da visita técnica, é sinal que você já é vitorioso. Você passou por vários outros destinos e está tendo a honra de receber essas pessoas para conhecer os teus produtos e serviços. Então, é o momento da escolha. Efetivamente, é ali que ele experiencia a tua entrega. Então, para mim, na captação, a visita técnica é o coroamento de todo o processo. A partir dali, você é vencedor ou perdeu o evento. Tá.
Vou pegar um gancho aqui, como a gente te usou para fazer essa conceituação. Brenda, o que significa este momento da visita quando um tomador de decisão, um operador, ou mesmo naquela grande momento de familiarização da FAN-Tour, onde as pessoas estão no destino, o que significa isso dentro do processo de venda? Olha, também vivenciei isso em eventos também, né? Também pude passar pelo Convention Bureau de Recife. E falando de eventos, não foi uma vez que a nossa equipe precisou apresentar os espaços. Então, a equipe do Convention Bureau precisava ter o conhecimento técnico de todos os espaços associados. Então, imagina você ser um comercial de 100 empresas, não é fácil. Então, porque muitas vezes quem estava recebendo daquele estabelecimento não sabia metragem, número de cadeiras, não sabia a pauta. Colocam qualquer pessoa para receber o grupo que está vindo, né, dessa captação, dessa visita técnica, e quem tem que ser o grande conhecedor sobre o equipamento do outro, né? Do anfitrião, de quem quer fechar o negócio, acaba sendo a equipe do Convention. Assim, talvez essa experiência eu tenha vivido muito, porque na época, houve uma mudança agora, o maior equipamento de Pernambuco, na época que eu trabalhava lá, ele era público, o centro de convenções, e na minha época, que já faz um bom tempo, né? Talvez eu precisei vivenciar muito isso. De ser a única conhecedora ali naquele momento de como encaixar o evento dentro do centro de convenções. Então, todo o pré-preparo para fazer uma visita técnica eficiente tinha que ser feito pela equipe do Convention, o que eu acho que deveria ser da equipe comercial do estabelecimento. Mas no lazer, isso também acontece, né? A gente, muitas vezes, por exemplo, agora a gente está negociando com Porto de Galinhas, não com Porto de Galinhas, em Pernambuco, um voo da Ibéria. E aí a gente recebeu agora, recentemente, um grupo muito importante de operadores que ainda não vendem a nossa região, são pessoas de produto, quem vem é a pessoa de produto que escolhe o que vai estar ou não na prateleira de vendas dela. Então, infelizmente, em alguns momentos, alguns empreendimentos colocam qualquer pessoa para estar recebendo ali esse gerente de produtos da operadora. E ele quer detalhes, ele quer informações, ele decide se vai estar fazendo uma campanha especial com seu resort ou não, a partir dessa visita. E a gente está falando de uma venda que pode estar acontecendo, estou dando um exemplo da Ibéria, mas isso acontece o ano todo, Porto de Galinhas recebe cerca de 50 grupos no ano. Quando você tem a visita de um gerente de produtos e você não traz essa informação, não usa dessa visita, você não vai vender igual. O produto que está ali e que se relaciona com essa pessoa, ele vai fechar campanhas especiais, de datas especiais daquele mercado. O Uruguai tem um feriado de Páscoa, que é a semana mais vendida lá. Então, aquele operador, cada operador e cada mercado vai ter uma nuance diferente de vendas que você precisa negociar e pensar com ele. E ele vai escolher um produto para ser a capa daquela campanha. Então, por que não ter alguém do comercial recebendo esse grupo e não, às vezes, um mensageiro, um recepcionista? Não estou querendo colocar essas pessoas... Depreciar essas funções que muitas vezes é a pessoa que está ali disponível para estar recebendo, até porque são muitos grupos, mas tem momentos estratégicos, tem grupos estratégicos, e quem tem que estar lá recebendo esse grupo é a pessoa do comercial. A maioria dos meus associados faz o dever de casa direitinho, mas a gente ainda tem, em alguns momentos, essa dificuldade com alguns produtos. E vou piorar a situação. A gente faz agora, no fim do ano, o Visit Travel Show, que é um evento onde vem operadores extremamente estratégicos. A gente faz uma premiação que vem que a gente falou até num outro episódio, né, sobre essa premiação, que vem as cabeças das operadoras nacionais e internacionais que vendem Pernambuco, e alguns destinos de Pernambuco não trabalham para essas pessoas estarem lá. São bilhões de reais em vendas que eles representam. E como é que eu não negocio, não sento, não converso com essa pessoa? É uma coisa... não tem sentido, né? Não tem sentido. E como é que ele visita
pega uma passagem, vem de outro país, vai Para bater lá. estar ali. E a gente oferece uma oportunidade dele fazer uma visita lá nos equipamentos e os equipamentos não se preparam e não usam dessa oportunidade para mostrar. Então, assim, temos essa questão do lazer também. Muito bem. Débora. Gente, vocês veem que o problema existe nas duas áreas. Não tem jeito, tanto em Recife como em Noronha. Por mais que o Convention explique aí a importância, Vanisa, do Convention tá encabeçando isso e tá ali munindo de informação associada da relevância da importância dos fãs, fan tour, fan business, independente, e da importância de que os comerciais estejam ali trabalhando para essa venda acontecer, né? Para essa comercialização acontecer. Mas o problema em Recife existe também no Mais, como no lazer agora em Noronha. Às vezes as pessoas colocam qualquer um e apresenta de qualquer jeito e fica lá o representante do Convention tentando balizar e vender da melhor forma. Então, as nossas equipes também do Convention têm que estar preparadas, né? Porque aí se o seu associado não sabe passar a informação, a equipe tem que estar lá pronta para entregar a informação. Né? Eu queria chamar a atenção, e talvez você, principalmente, que lida mais com a hotelaria, e Cris, eu tenho certeza que também, no centro de convenções, eu acho que isso é misto, mas algumas vezes você faz um contato com o comercial, que vai ser responsável por mandar a sua proposta, mas a visita técnica é feita pelo operacional. Isso, exatamente. E aí, eu, como cliente, eu vivenciei isso recentemente. Eu fui numa cidade e depois eu fui na outra cidade. Eu visitei 5 empreendimentos em cada uma. E claro que a cabeça do organizador fica louca, né? Porque assim... você falou com um, você já passou todas as informações para este um, e você é recebido por uma pessoa que nunca falou com você e que pode ser que não tenha essas informações do evento, porque a oportunidade de negócio que o Convention mandou para o comercial. Quem vai receber é o operacional, porque, na verdade, quando eu estiver fazendo a visita técnica, eu quero informações de operação. E essa pessoa precisa, se eu disser assim, mas eu posso dividir ao meio, eu posso fazer um auditório silencioso, essa pessoa tem que ser capaz de me informar se isso é possível. Então, ok, que tenha o operacional. Mas, depois eu volto para o comercial. É como se eu tivesse uma janela em que eu sou atendido, e eles muitas vezes não se comunicam. Este operacional, o comercial não passou a demanda para o operacional, o operacional que me acompanhou não devolveu para o comercial. E chegou ao cúmulo de eu ter que ficar conversando com os dois, mandando as mesmas informações para os dois, e ainda ter que pedir 3 vezes para o equipamento mais importante e privado do destino para ele, por favor, me mandar uma proposta. E, vamos piorar, cada resort ou cada centro de eventos me manda uma proposta em uma unidade de medida, em que nós não conseguimos extrair um indicador que seja comparável entre esses vários empreendimentos. Com vocês a palavra. Porque aqui Vanisa, eu tô no você papel da tocou na organizadora. dor. Você tocou na dor. E a gente está na era da informação. Eu entendo que talvez não seja viável ter a mesma pessoa para receber sempre, porque os times são pequenos. Mas eu vou dar um exemplo, falando da era da informação, um exemplo do meu banco, que está fazendo isso bem direitinho, o meu banco. É um time de pessoas que me atendem na minha gerência. Só que a informação não está perdida. Não vou dizer o nome do banco para não fazer um marketing aqui. Quando ele patrocinar a Unipod, a gente... Mas, gente, tem o CRM. O cliente entrou em contato com você, te deu um briefing em relação ao evento. Isso tem que estar entrando dentro de uma plataforma com todas as informações. Por mais que uma outra pessoa da equipe vá receber... e fazer a visita técnica, ele entra no CRM, peraí, vou me preparar para essa visita, deixa eu ver aqui. E é questão de procedimento. Mas é o que eu ia dizer, se ele não for brifado, se Não não adianta. vier uma ordem acima dele dizendo, tu precisa seguir estes procedimentos, para ele é mais uma visita, né? Então, a questão toda está de como a gente comunica isso, a forma que você... Porque tem eventos com
importâncias 1, 2 e 3, digamos, né? Todos precisam ser comunicados, mas tem eventos onde você tem, no meu caso, no MAICE, características muito peculiares de cada empreendimento, as quais precisam ser ressaltadas naquela visita. Então, para mim, obrigatoriamente, quem recebe a visita técnica é quem emitiu a proposta. Se ela vai convidar o operacional, ou se naquele equipamento a obrigatoriedade é do operacional acompanhar, eu digo ótimo, mas eu só realizo com o comercial ou com a pessoa que emitiu a proposta. Por quê? Porque a conversa minha ou do solicitante foi com ela. Então, ela é quem conhece as nuances do evento e é ela quem vai dizer aonde o cliente vai visitar ou não. Por quê? Porque hoje em dia o tempo é muito curto das visitas técnicas. E se você não fizer esse regramento, por exemplo, num centro de convenções, o cliente pode precisar de 2 salinhas para 300 pessoas e uma pequena área para refeição, como ele pode precisar fazer uma visita no teu equipamento inteiro. Então, obrigatoriamente, precisa haver essa consonância de informação no muito importante, no importante, ou no de importância, ou que eu não diria importância, mas de lida mais simples, né? É um evento de uma salinha com um espaço para alimentação. Então, a comunicação, ela precisa vir do board. Eu acredito muito nisso. Quando as gerências estão alinhadas, os operacionais estão alinhados. E isso, é um trabalho muito árduo. Nós, em Curitiba, a gente trabalha muito, tem o Capacita CCVB, onde a gente faz uma capacitação, e as 2 capacitações que mais tiveram participantes foi como emitir uma proposta assertiva e visita técnica, porque o óbvio precisa ser dito. Exatamente. Eu acho que isso é um ponto extremamente relevante, né, dessa comunicação. Não para por aí, nós tem umas outras questões Sim. que a gente entende que sejam absolutamente básicas e muitas vezes a gente esquece de pedir porque elas nos parecem meio óbvias, né? E aí eu vou pegar esse teu gancho e a gente já vai falar aqui com a Débora. Vamos falar de acolhimento, né? Assim, qual é nós somos a indústria da hospitalidade. Este é o nosso core business. Nós somos a indústria da hospitalidade. E como que a gente manifesta a nossa hospitalidade, né? Por meio do acolhimento. O interesse pelo evento, pela pessoa, ele é o ponto número 1, porque o turismo, como a gente já falou em outros episódios, ele é sobre pessoas, né? Nós trabalhamos basicamente com relacionamentos. Então, o item número 1 é pessoa. Então, vamos lá. Eu nem estou falando de proposta. Nesta exemplificação que eu passei, foi 1 dia e meio, 6 equipamentos. 1 dia e meio, 6 equipamentos. Pensando que são equipamentos grandes, 1 hora e pouco em cada um. Sequenciais. O que você faz quando alguém entra ou vai na sua casa? Vamos reportar isso para o nosso ambiente? Exatamente. Vamos para a nossa casa. Quando você está recebendo uma pessoa que está com mochila, que às vezes está com a mala já, né? Estou chegando no empreendimento, para onde que eu vou? Se eu estiver num hotel, eu vou para a recepção. Vamos repassar essa jornada? Vamos fazer isso? Vamos repassar essa jornada. Eu estou chegando no empreendimento. E eu recebi uma instrução, estou chegando, não me disseram para onde eu devo ir, se eu devo ir para o centro de eventos ou se eu devo ir para a recepção, eu vou para a recepção. Qual é a primeira coisa que a gente deveria fazer com essa pessoa importante que está sendo responsável pela tomada de decisão de um evento que vai trazer milhares para o nosso negócio? Gente, o bem receber, né, começa com você convidando para sentar, perguntando se quer água, quer ir ao banheiro, precisando de alguma coisa. E a partir daí é que você vai construindo a visita técnica, né? Esse relacionamento, esse bem receber faz toda a diferença. Porque eu já tive clientes que não ia fechar em determinado lugar, mas ele falou, eu fui tão bem recebido e bem atendido que eu quero fazer um evento aqui, Débora. Foi o diferencial. Eu vou Exatamente. resolver como é que eu vou fazer. Porque é isso, e assim, independente de ser o recepcionista, o operacional, o comercial, tem que receber bem qualquer pessoa. É isso que eu faço na minha casa, né? Como a Vanessa falou, é isso. Eu recebo bem as pessoas da forma que eu quero ser tratada. A gente tem que tratar. E um cliente, então, que vai trazer negócios para mim, aí é que eu tenho que ser cordial e
tentar agradar, né? Não é ser falso, é você bem Ter o receber, mínimo de né? educação, O né? Eu acho que tem mínimo. Tem educação gente que e tem o não profissional. nasceu para ser Pra do isso, comercial, não tem é. perfil. Exato. Tem gente que não tem perfil. Eu já vivi situações de visita técnica do equipamento criar Falar uma mal. discussão durante a visita técnica, puxar assuntos Vê. polêmicos, políticos e Pois discutir, é, isso não discutir é assunto, com né? o cliente. Gente, não. Não, e às vezes eu vivi uma situação também de falar coisas que deram Mal do errado. outro Não, também. do seu equipamento. Deus, mas você tá aqui para vender ou você tá aqui para Isso. complicar? Né? Não, mas isso não dá para fazer aqui porque já deu errado ou não funcionou. Coisas que talvez para aquele cliente sejam relevantes e que a gente vai dar um jeito. Mas isso vem ao encontro do conhecimento do evento. Porque uma das premissas do acolhimento é eu saber o que você veio fazer ali. Então, quando você é recebido, eu parto do princípio que quem vai receber já tem que saber o que eu estou fazendo, mínimo, que tipo né? de evento, por quê? Porque senão você fica naquela dualidade. Qual é o seu evento mesmo? Para Ai, quantas pessoas? Mas isso é tem horrível. feira. Ninguém Não, quer mas falar mais de uma aqui vez não a mesma dá para coisa. fazer feira. Então, uma das partes do acolhimento é saber sobre o que se trata aquilo. Quem é aquela pessoa? Dá uma deferência. Sobre o seu evento eu li, interessante. Tem uma área importante aqui que eu quero lhe mostrar. Quando você, além de atender a expectativa, você a supera, quer com gentileza, quer com eficiência, metade do caminho já está andado. Porque o conhecimento é o interesse, você se Exato. importa, né? E aí eu vou pegar um gancho que você comentou também, de fazer um destaque, que é olhar o interesse do cliente. Por que é que eu vou visitar o empreendimento que não consegue acolher o meu evento? Eu não tenho que estar lá. Então, se você já tinha que ter visto que não é possível, ou que você não tem data naquele período, porque eu não tenho que ir lá. Exatamente. A menos que o cliente assim, não, olha, eu sei que não tem data, mas eu faço questão de conhecer. Ok, mas se não, eu não vou colocar. E outra coisa, porque é que eu vou conhecer todo o seu empreendimento? Isso é o que eu tenho. Não me importa. Eu quero saber onde é que está a minha sala de 500 lugares. Perfeito. Mas eu não tenho a sala. Olha, talvez um auditório silencioso. Eu posso criar soluções para construir o teu auditório. E também já vai uma outra dica, que as pessoas saírem um pouco da caixa. Uhum. Mas eu não tenho 5 auditórios. Faz um auditório silencioso, né? Em pentágono, que você pode ter as 5 salas dentro do mesmo Mas isso ambiente. parte do princípio do interesse. de eu conhecer o meu equipamento também ou o meu serviço. Porque quando eu conheço e a gente estudou a tendência, porque o evento ele é tendencioso, né? Ele se repete na grande maioria das vezes com muito pouca nuance. Então, se você se interessou, entrou no site, viu as edições anteriores e viu que o teu lugar tem algo, teu espaço, o teu produto tem algo que possa agregar, quando você apresenta isso, nossa, quantas vezes eu já ouvi andar se stalkeando o meu evento. Ótimo, Muito, eles adoram. porque eu conheço o seu evento. Então, eu gosto muito dessa palavra, fuxique, cutuque. A gente tem liberdade de ligar para o organizador, porque muitas vezes a visita técnica você vem com o representante da entidade regional e nacional, mas também vem com o organizador. São visões diferentes e digo mais, na visita técnica o tratamento também é diferente. Bote o operacional tratando com o organizador do evento, porque eles vão estar falando a linguagem técnica, e essa pessoa do comercial, essa pessoa da diretoria do empreendimento, atendendo ali, guiando a visita com esse representante da entidade. Você gera um ambiente de equidade, né? Entre as partes. Exatamente. Se você tem uma pessoa de um nível gerencial, ser atendido por um nível gerencial, diretoria, você tem uma presidência, um CEO, eu acredito que isso é esperado por parte dos clientes. E é uma venda consultiva. Eu gostei dos detalhes que ela trouxe. A venda de eventos é uma venda muito consultiva. Eu trabalhei numa rede de hotéis que tinha 3 espaços de eventos, um para 2.000 pessoas, outro para 1.500 pessoas. E essa venda, ela é extremamente consultiva, e essa criatividade que a Vanisa falou, ela é muito necessária. Então, não é essa coisa da capacitação dessa pessoa que vai estar recebendo e como ela vai poder encaixar o evento da pessoa, o evento do cliente dentro do espaço, vai fazer toda a diferença no fechamento ou não do negócio. Quer ver uma coisa que já resolve? Que neste caso que eu estava fazendo as visitas técnicas, eu esperei que as pessoas me trouxerem e ninguém trouxe,
porque na minha cabeça, eu gosto dos eventos silenciosos, eu já tinha imaginado uma arena. Todos esses lugares que eu visitei tinham pavilhões que acomodariam este evento em auditório numa arena silenciosa. Eu pedi justamente as salas, né, para ver se eles tentavam solucionar dessa forma. Ninguém me apresentou esta solução, todo mundo ficou apegado ao formato auditório, e eu odeio auditórios, né? Acho que o auditório não permite a integração das pessoas, ainda está muito enraizado as fileiras né, alinhadas e olhando todo mundo para frente e prestando atenção num formato totalmente obsoleto. E uma foto, se eles tivessem uma foto, eu disse, mas isso nunca aconteceu aqui? Quando eu visitei os espaços, eu disse, mas vocês nunca fizeram uma arena silenciosa? Sim, a gente já fez. Então, como é que você não vai me propor? Né? Então, se você me mostra, eu disse, você tem foto? Tenho. E aí é que fica mais difícil da gente acreditar que aquele espaço não está se apropriando da criatividade de outros, porque na qualidade de um espaço que recebe, você tem ideias, né? Você é bombardeado a cada evento com soluções novas, de pessoas brilhantes, e você não se apropria deste conhecimento. Eu não dizer que você vai copiar, mas você vai entender que aquilo ali pode ter uma outra utilização. E o criativo continua lá fechado dentro do auditório. Eu acho que vem muito também ao encontro da questão, muitos dos comerciais nunca saíram daquela realidade. O interessante é isso, né? Por isso que eu digo, pesquisem o evento, entrem nos vídeos do evento, aonde foi, porque ali você consegue ter interações várias. Hoje o evento se conecta muito com o propósito, falando ainda do assunto anterior. Por exemplo, né? Eu já tive casos de eventos onde o hotel, por exemplo, ele pesquisou o que a indústria fazia, qual era a obra, a matéria-prima que ela usava, e ele conseguiu transpor numa sobremesa e escreveu um cardzinho dizendo, nós utilizamos... Nossa. Quando a pessoa comeu aquilo, ela disse, eu não acredito que vocês fizeram isso. Que delicadeza e que cuidado. E tu veja, o hotel tem a sua área de alimentação, para ele foi só desviar um pouquinho da curva e fazer algo personalizado. Pelo interesse. A palavra que eu digo, visita técnica, igual a personalização. Atenção, né? Cuide, fidelização. Conheça. Exato. Brenda, eu queria que você trouxesse, a gente já tem pouco tempo, mas a gente falou muito de espaços, de hotéis, de centros de eventos. Nas visitas de tomadores de decisão do lazer, que outros componentes e que outras estruturas acabam sendo, ou serviços, ou contextos, acabam sendo, tendo um peso relevante nessa tomada de decisão, para além dos hotéis e dos centros de eventos? Em geral, os fan-tours, eles se hospedam, né, no grupo, e a escolha desses agentes de viagem acontece em parceria com alguma operadora, às vezes faz parte de uma campanha de vendas, ou em algum mercado potencial, onde a gente escolhe quem tá vindo para cá. Existe também, a gente tem um problema também, que é um outro assunto, às vezes a escolha desses agentes não é tão qualificada. Sim. E aí a gente só vai descobrir, porque esse player que está fazendo a escolha de quem vai estar vindo fazer a visita, a gente conta com essa parceria. Então, aí a única coisa que a gente pode fazer depois da vinda é fazer essa reclamação. Olha, a gente viu que esse grupo não era qualificado. Tem muito isso também de que o fan-tour é passeio. Tem, às vezes, um grupo que está querendo vir como se fosse só para passear, ficar na praia. Não. No nosso caso, a gente divide os grupos, uma pessoa por estabelecimento, patrocinador desse grupo. Então, é um grupo de 10 pessoas, é um por hotel. Ele vai fazer visitas técnicas em todos os empreendimentos. E respondendo a sua pergunta, a visita é um empreendimento por completo. Então, ele precisa conhecer as categorias de apartamentos, a estrutura de lazer. No lazer, a venda é do empreendimento, né? Então, o que faz muita diferença é quando a gente recebe, quem vai receber esse grupo, traz as informações de metragem, de divisões de quantas pessoas podem estar no quarto,
quarto. Hoje tem um mercado muito grande para vender 5 pessoas no mesmo apartamento. Os pais não ficam mais em quartos separados das crianças. Então, como é que pode ser colocadas camas extras? Como é que o hotel trabalha com isso? Com as pensões? Se é meia pensão, pensão completa? Quais são os regramentos de lazer? Então, não adianta estar recebendo só para abrir a porta do quarto e mostrar. Tem que trazer todo o detalhamento de vendas daquele produto e aí ganha mais espaço quem faz isso direitinho e quando recebe na hospedagem esse vendedor faz essa personalização. Então, quando é aniversário de alguém, isso acontece bastante, né? A comemoração do aniversário, um carinho nessa hospedagem faz toda a diferença e quando a pessoa simplesmente hospeda, por muitas vezes acaba saindo da tabela de alguns operadores. Eu acho que eu vou pegar você, porque... Pegar você é ótimo, né? Não, eu vou trazer ela para discussão. Tinha que fazer pior. Não dá, né? Eu acho que tem um ponto bem importante que você falou, Brenda, sobre vir para passear, né? E aí nós vamos falar sobre visita técnica de lazer. Imagina quando você vem de Fernando de Noronha, né? Então, assim, deve ter uma lista de gente, Não, assim, o universo vocês quer não têm vir, noção. né? E aí, como é que acontece uma visita técnica que, ao mesmo tempo que a gente tem que proporcionar a vivência, você tem que dar informações qualificadas. Ele está ali muito mais no meu entendimento, né, para observar a dinâmica das pessoas que estão usufruindo, e aí nem sempre ele precisa usufruir, né? Porque ele tem que observar o que está acontecendo, ele tem que visitar os lugares. Como que dá essa sutileza da visita técnica do tomador de decisão de um produto de lazer? Até que ponto ele vivencia, até que ponto ele observa e ele trabalha isso tecnicamente. Isso que Brenda falou anteriormente é super importante, assim, que todo mundo esteja preparado e alinhado. E aí o que a gente sempre pede, porque não é só a hotelaria que ele vai visitar, é desde a chegada no aeroporto. Então a gente tem uma preocupação que os nossos receptivos associados eles estejam preparados. E aí é um carro com ar-condicionado bom para receber, para a pessoa ficar confortável. Um guia e a equipe do convention já está lá preparada para passar informação enquanto ele está se deslocando de um lugar para outro. Fernando de Noronha tem a taxa de preservação ambiental e é assim, assim, assim. Tem o ingresso para o Parque Nacional Marinho. E isso é primordial, passar essa informação relevante do destino para esse tomador de decisão no grupo ou individual faz toda a diferença. E aí é um carro que está sendo bem cuidado, que está limpo, que ele está vendo como é que está a situação daquele transporte, aquele receptivo que vai receber os clientes dele. E aí, chegando no hotel, a mesma coisa. Ele vai visitar todas as áreas, mas, poxa, liga o ar-condicionado do quarto para quando a pessoa entrar, tá agradável, tá limpo, tá cheiroso, porque isso faz diferença também. E aí, as áreas de lazer, ele vai conseguir ver ali os atrativos de Noronha, ele consegue ver tudo maravilhoso, mas os equipamentos que a gente está apresentando, os nossos associados, precisam também estar conforme, no mesmo padrão, e ter uma equipe lá muito boa para receber, para passar informação. Então, assim, a gente se preocupa com isso também. Não é só o atendimento de restaurante, porque o operador, como a gente também falou em episódios anteriores, ele tem essa responsabilidade de indicar, ele está avalizando aquele destino de alguma forma, né? E aí eu vejo nos internacionais, principalmente, o restaurante está preparado para receber alguém em inglês, em espanhol, porque se não tem, o que vai acontecer, diferente dos eventos que a gente monitora onde esse grupo vai, no lazer eu não consigo monitorar o que esse indivíduo vai fazer. Eu o trouxe, mas eu não tenho. Então, assim, eu vou recomendar um restaurante, ele tem menu, as pessoas estão habilitadas a atendê-lo, né? Porque senão ele não vai arriscar de recomendar, vai chegar lá e o cara vai ter uma experiência que não vai ser boa, né? Porque não está preparado o suficiente. Já aconteceu. E muitas vezes o recebimento dos grupos acaba sendo tiro no pé. Para vários empreendimentos. Sim. Aconteceu algumas vezes. E aí, porque isso, ele também está ali respaldando, né? Ele está recomendando. Mas é um assunto muito grande, a gente tem muitas questões. Eu acho que o mais importante é a gente destacar que os empreendimentos ou os serviços, sejam atrativos, sejam hotéis, sejam centros de eventos, que prestem atenção, né? Que sejam críticos para ver quem é e interessados para saber quem é a pessoa que está vindo.
que tenham essa, né, essa equivalência de representatividade em relação ao comprador, né, que tenham pelo menos uma equipe habilitada para passar essas informações técnicas, que respeitem, por favor, em nome dos conventions bureaus e das pessoas que organizam as visitas, os tempos designados, porque depois que tu põe ali, tu diz assim, eu tenho 1 hora para fazer a visita técnica, e a pessoa faz uma visita técnica de 1h30, porque no momento que você chegou ali, ele foi abduzido, e aí vai dar um efeito cascata em todos os outros lugares. Então, que sejam fiéis ao máximo possível do tempo determinado, que planejem esta visita. CRM. Se a gerente de eventos está de férias, quem for receber, que a informação que foi dita para ela e que está lá seja colocado dentro de um sistema e que todo o time comercial saiba a informação dos clientes. Exatamente. CRM. Mas querem fechar? Última dica? Mais importante? Personalizem a visita técnica. Muito E bem. recebam bem, gente. Não Acolhimento. tem nada melhor do que você receber bem. Água, café, largar a mochila, né, num lugar seguro. Ligar os ar-condicionados. Ligar o ar-condicionado. Está lá na hora recebendo a pessoa, né? Ser pontual, Marcou, tá né? lá. Estarem com as chaves na mão. E Chave cuidem na com o que mão. comentam. Ar-condicionado Cuidem com o que ligado. comentam. Cuidem Comentem com o que coisas comentem. positivas sobre o seu equipamento. Não mintam, mas comentem coisas positivas. E cuidem com o não. O não pode ser substituído por verificarei para você. Na sequência, te passo essa informação. Exatamente. Ótimo. Lembrando que a visita de inspeção é momento de namoro, de conquista. Então, essas questões mais restritivas, a menos que elas sejam absolutamente impeditivas da realização do evento, vamos deixar lá na hora da negociação mais avançada. Isso aí. Mandem propostas amigáveis, com unidades de medida clara, que o organizador possa comparar os empreendimentos. Mandem um orçamento, por favor. favor. O orçamento, por favor. Manda o orçamento, né? Máximo 48 Orçamento horas. 24 Gente, 24 horas. No 24 mínimo, horas, em inglês, quando for internacional. Isso, em dólar. isso. Gente, é uma listinha gigantesca, mas o propósito desse episódio era realmente que seja tomada consciência da relevância. Este é o momento de todo o investimento que a gente fez em promoção, porque nós vamos estar com tomadores de decisão no destino para assinar contratos gigantescos que vão beneficiar o seu empreendimento ou todo o destino. Então, toda atenção, toda relevância, visita técnica é muito, muito, muito importante e fecha ali a nossa negociação. Obrigada, meninas, pelas dicas. Teríamos muitas mais, né? Mas vamos deixar para outros episódios.